Bom dia, bom dia, bom dia! Começando mais um Destravando a Mente, nossa rotina diária de transformação. De segunda a sexta aqui, 5h35 da manhã, no nosso canal Cabeça de Campeão. Destravando a Mente é o nome do nosso programa. Me cobraram isso. Falaram, você não fala o nome do canal, você fala só o nome do programa. E aí as pessoas não te acham. Falei, é verdade. Então, nosso canal é Cabeça de Campeão. E o nosso programa, aqui no nosso canal, Destravando a Mente, uma jornada de transformação. E muito bem, essa semana nós estamos falando sobre construção alicerçada. Gente, é muito importante. Essa semana nós estamos falando sobre uma base fundamental para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Segunda-feira nós falamos sobre a construção do pensamento. E eu estou procurando trazer uma linguagem simples, fácil, para você fazer uma reflexão, meditar, né, em cada episódio e colocar também os exercícios. Toda aula sempre eu deixo um exercício. Na terça-feira nós falamos sobre linguagem cultural, né, o quanto isso vai impactar a linguagem que você tem, o seu estilo de vida cultural para realização e conquistas, objetivos e propósitos que você tem na sua vida. E nós já linkamos, né, a segunda com a terça. Na quarta-feira, nós falamos sobre visão de futuro, onde foi tremendo a gente entender como que a gente consegue ter essa visão de futuro conectado à cultura e conectado ao pensamento. Hoje, quinta-feira, nós vamos falar sobre propósito do dia a dia. É fundamental você entender o que nós vamos falar hoje, detalhar alguns pontos. Eu separei aqui, fiz questão até de um passo a passo para que você possa realmente entender que é muito importante a aula de hoje. Todas as aulas são importantes, mas é importante você entender o que nós vamos falar hoje. E tudo que nós estamos falando está aqui, ó, no nosso livro que rege o nosso programa, Destravando a Mente. Gente, isso aqui é o manual do nosso programa. Isso aqui é o manual para o seu crescimento. Foi feito com muito amor e carinho. Então, você que já é aluno, você precisa ter o manual, ter esse livro pelo link aí da tela. Você que está chegando, assista, passeie pelos diversos episódios que nós temos aqui, temas que nós temos aqui. Você vai ver que nós estamos trazendo coisas fortíssimas sobre o nosso Destravando a Mente. E aí, se inscreva, compartilha, dê seu comentário. E se você adquirir o livro ainda nesse mês de maio, você vai ganhar de bônus uma sessão de mentoria comigo. E por que isso muda o jogo? Porque eu vou te direcionar como que você vai construir o seu mapa, que está dentro do nosso livro, a nossa metodologia que rege tudo. Nossos treinamentos, nossos cursos é regido pelo método MAPA. Perfeito? Então hoje, olha só, propósito é a integração, presta atenção, entre seus dons, sua paixão e a necessidade do mundo, manifestada em ações consistentes que geram impacto eterno. Então vamos entender aqui esse passo a passo no que nós lemos aqui. Primeira coisa, integração entre seus dons e sua paixão. Então a primeira coisa que você tem que entender sobre propósito é entender o seu chamado. Entender aquilo que arde dentro de você, paixão. Então, exemplo, eu amo ensinar. Eu entendi que a minha paixão, o meu dom é ensinar. A facilidade e a expertise que eu tenho de ensinar uma linguagem simples e fácil às pessoas. Ao mesmo tempo, ele fala a necessidade do mundo. Ou seja, eu tenho que pegar aquilo que
que eu tenho de dom, aquilo que é paixão, e analisar o que o mundo, aonde o mundo está precisando de mim. Aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu tenho dom, aquilo que arde no meu coração. De que forma eu posso ajudar o mundo? Eu posso é, alcançar essas pessoas que precisam do meu dom, que precisam que eu transcenda essa paixão para a vida deles. Então, estar aqui no Destravando a Mente, escrever livros, como eu já estou escrevendo outros, porque eu falei escrevendo livros, né? Escrevi um, já estou escrevendo outros, estamos colocando aí um em breve para estar divulgando um pouco mais. Então, eu tenho que pegar isso e ver aonde eu posso ajudar. E aí eu descobri, eu posso ajudar as pessoas a desenvolver, então destravar a mente, porque eu entendo que tudo começa na mente. Existem várias coisas na nossa mente que precisam, às vezes, destravar para que você possa virar a chave. Às vezes você é teimoso, às vezes você tem dificuldade de entender que às vezes tem coisas que termina um ciclo e vai começar outro. Por isso que nós estamos aqui. E eu entendi que eu posso te ajudar nesse sentido. Aí ele fala aqui, olha só, aí a gente traz lá do nosso método. Vamos lá. Mapa, mentalidade estruturada, alta performance consistente, propósito definido e ação consciente. Então ele fala manifestada em ações com ações, aqui ele fala consistente, nós estamos unindo a alta performance consistente com ações conscientes. Ou seja, quando eu sei o porquê eu faço, quando eu sei qual é o meu propósito, as minhas ações elas são conscientes e consistentes, que geram impacto eterno. Aí você entende que o propósito ele não é só sobre o hoje. Agora, por que propósito do dia a dia? Para que isso seja eterno, todos os dias eu tenho que praticar o meu propósito. Todos os dias eu tenho que fazer o meu propósito acontecer, para que ele possa transcender e realmente ser eterno. Então, exemplo, eu coloquei aqui para a gente poder entender. Quando eu falo de propósito, aí coloquei aqui a Unicad, que é a minha universidade corporativa de ensino, educação, de cursos que nós temos. Então, o meu propósito é que eu possa transcender esse meu conhecimento, né, me aprofundando cada dia mais, que todo conhecimento guardado não tem valor. Conhecimento é para passar. Que eu possa alcançar o máximo de pessoas, ajudando essas pessoas no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Que, que a minha formação, a minha pesquisa, os meus livros que se aprofundam, agora né, se preparando para ser um mestre em neuropsicologia comportamental, que esse conhecimento ele possa alcançar mais pessoas. Esse é o meu propósito. E aí, baseado nisso, a gente tem que pensar o seguinte: como que eu alcanço o meu propósito do dia a dia? Então vamos lá. Primeiro passo, anota aí. Se você anotou o propósito, volta lá depois e anota. Agora, se você anotou, vamos para o segundo. Eu tenho que pensar no objetivo. Então, eu já sei meu propósito, agora eu preciso organizar. Então lembra lá do método mapa, você que já tem o livro, nós temos destino, nós temos a partida. Então eu tenho planejamento, estratégia, análise de risco, a rota para alcançar destino. Então eu tenho que pensar o seguinte, objetivo, coloquei uma definição. É a direção geral que você quer seguir, e amplo, qualitativo e sem prazo definido. Então eu coloquei aqui, eu falei que meu propósito, né, com a Unicad,
é a educação, ajudar as pessoas. Aí eu coloco aqui, no caso objetivo, coloquei a Unicad, ser uma referência em educação corporativa. O que ele falou aqui? Qualitativo e sem prazo definido. Então, qual que é o objetivo? Olha, que a Unicad seja uma referência em educação corporativa. Então, o meu propósito é ensinar através da Unicad, e que a Unicad ela possa ser referência, esse é o objetivo, que nós possamos se tornar referência em educação corporativa. Quando nós falamos em educação corporativa, porque são todos os cursos voltados para esse desenvolvimento, que vem desde neurolinguística, inteligência emocional, vendas, atendimento, comportamento. Então, tudo isso nós chamamos aí dessa educação corporativa, né? Que nós estaremos implantando essa pessoa dentro do mundo corporativo, onde ela vai lidar com pessoas, trabalhar com pessoas, e pessoas ajudam pessoas a crescerem. Então, eu tenho um propósito, definir meu objetivo. Terceiro passo, meta. Porque não adianta, quando pessoas falam assim, meu propósito, sabe, é ser professor, meu propósito é ser um policial e ajudar a acabar com a criminalidade. É lindo isso. Mas se eu não criar um objetivo, se eu não criar uma meta, eu não consigo alcançar o meu propósito. Então eu preciso, quando eu defino o meu propósito, traçar objetivo e traçar metas. Então eu coloquei aqui, meta é o resultado específico e mensurável que você quer alcançar em um prazo determinado e concreto, quantitativo e com headline, ou seja, um prazo final. Então, a meta é fundamental para ver se o meu objetivo está sendo está cada dia mais próximo, e eu estou indo rumo ao meu propósito. Agora, preste atenção, se você não assistiu às outras aulas, você vai precisar assistir para entender tudo que nós estamos falando. Lembra que para eu poder alcançar o meu propósito, ou ter o propósito, começou aonde? No pensamento. Quando eu começo a entender os meus pensamentos, que eu começo a materializar os meus pensamentos, é sinal que eu comecei a ter visão. Quando eu tenho visão, eu tenho que procurar, então, alinhar minha cultura. Então, às vezes eu estou pensando, quando eu estou ali pensando, eu tenho aquele estilo de cultura. Mas quando eu consigo agora ter visão, eu vou começar a alinhar minha cultura. Quando eu alinho a minha cultura com o meu pensamento, com a visão, eu começo a enxergar o propósito. Então você vai precisar assistir às outras aulas para entender essa conexão, porque muitas vezes a pessoa fala, eu tinha um propósito disso, mas não deu certo. O grande problema é que não é que deu certo. Você não criou o quê? Processo. Para que isso realmente possa ser alcançado. É necessário você ter metodologia e processo. Por isso que o método MAPA ele foi feito para ajudar você. O método já tem, o processo já tem, é só alinhar com a sua vida ou com o seu negócio, com o seu empreendimento, para que você possa realmente alinhar sua visão com o propósito. Não importa se é um desafio pessoal ou profissional, eu preciso ter claro o meu propósito para que eu caminhe na direção certa. Isso é fundamental. Então aqui eu coloquei, exemplo, qual que é a meta? Até o final de 2030, coloquei aqui, isso aqui foi fictício, tá, gente? Isso aí ainda não é algo que eu
mensurei e coloquei. 10 mil alunos. É claro que isso que eu estou falando aqui para vocês é uma aula, mas existe todo um planejamento por trás que nós estamos fazendo. Por que eu falei que ainda não é fictício? Porque nós estamos praticamente ainda no momento ainda de experimento, de maturidade, de experimento da nossa universidade, né? Entendendo todo um processo que nós criamos, e aí sim, depois que nós começar a ter as primeiras métricas, vai ficar muito fácil. Então existe todo um processo. Por isso que a gente criou o método MAP, por isso que a gente utiliza isso para todos os nossos clientes que nós estamos atendendo, para as mentorias, para as consultorias, que é onde às vezes as pessoas acabam falhando no seu desenvolvimento pessoal e acabam às vezes mudando, no seu negócio acaba desistindo, porque falta metodologia e falta processo para que você possa realmente obter bons resultados. Então aqui eu deixei para a gente meditar e eu vou ler, depois a gente vai entender esse versículo. Então lembra que eu estou escrevendo, e aqui já fica o gancho, que é o nosso segundo livro. Deus, CEO, nosso diretor, o nosso gestor de todos os tempos. De geração a geração, tudo que ele ensinou pode se mudar o que for. O ensinamento dele é eterno. O propósito que ele deixou de ensinamento, de educação pessoal, profissional, paternal, é eterno. Olha só o que ele fala aqui. Em tudo quanto fizerdes, por palavra ou por obra, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O que isso significa? Então eu coloquei aqui, primeiro, tudo quanto fizerdes. Não há ação pequena ou insignificante. Então tudo, não importa o que você vai fazer, tudo que você fazer é importante. Aí ele fala, por palavra ou por obra, tanto o que você fala quanto o que você faz é importante. Em nome do Senhor Jesus, sua ação é uma extensão do caráter de Cristo. Então, tudo que eu fizer, não importa se eu vou falar, se eu vou fazer, se é coisa pequena ou coisa grande, eu tenho que fazer pensando no caráter de Cristo, coisas lícitas, não coisas ilícitas, para que eu possa deixar um verdadeiro legado, para que eu possa ser lembrado realmente com um bom caráter, dando por ele graças, gratidão eterna, sempre ser grato, entender que quando eu coloco Deus para gerenciar, governar, direcionar, a minha gratidão primeiro vem a Ele. Porque através dos ensinamentos dele, através do que ele está me guiando, ele está fazendo eu conquistar grandes coisas. Então esse livro ele vai ser tremendo, porque eu estou escrevendo baseado em toda uma trajetória que vem acontecendo agora de 2025 para 2026. Então esse livro ele vai testificar muitas coisas que estão acontecendo, vão acontecer, porque são algo que eu já entreguei na mão dele e algo que ele já revelou para mim. Então esse livro ele já tem um fim dado por Deus, então ele tem todo um processo para ser lançado. Vai ser tremendo esse livro. Então guarde isso, ponha isso em prática. Você precisa entender qual é o seu propósito, traçar objetivo, traçar metas para que você possa realmente viver o seu propósito e deixar esse legado. Se você gostou dessa aula, se fez sentido para você, curta, compartilhe, deixe seus comentários, que é muito importante.
E por fim, que eu esqueci de falar, se você assiste Spotify, você curte Spotify, cria seu comentário. Se você gostaria de ter o Destravando a Mente também no Spotify. A sua opinião vai ser decisiva para que a gente possa também colocar no Spotify o nosso Destravando a Mente. Beleza? Boa quinta-feira, sexta-feira, nós vamos estar fechando o nosso programa e é muito importante você não perder, que vai estar tremendo. Fique com Deus, Deus abençoe e até amanhã.